Jesus, meus irmãos, boa noite, mais uma terça-feira de estudo da palavra e nós hoje vamos estar meditando num tema bastante interessante e gostaria de estar convidando a você que não se inscreveu ainda no nosso canal para estar se inscrevendo, dando o seu joinha, né? Ali tem os nossos cultos de domingo, os cultos de quinta-feira, que é o culto da família, tem palavras de pessoas do nosso ministério, enfim, para que você seja notificado cada vez que a gente estiver colocando algo no nosso canal, é importante que você se inscreva e aí vai estar nos ajudando, tá bom? Se quiser fazer algum comentário também, fique muito à vontade, tá ok? Você é nosso convidado especial. E nessa noite nós vamos estar falando sobre justiça de Deus, né? Justiça de Deus. E quando a gente fala em justiça de Deus, a gente pensa logo em vingança. Quando vem na mente assim, a gente pensa num merecido castigo, numa punição por aquilo que foi feito de errado, né? E a justiça de Deus é bem diferente disso aí, tá? Nós estamos falando de justiça no geral. É o que vem na nossa mente de imediato. Tá? E na verdade a justiça ela é questionada quase sempre quando nós queremos ela em nosso favor, ou quando achamos que alguém merece ser punido ou castigado, né? Nós buscamos a nossa justiça própria e isso envolve muito egoísmo, tá? Muitas das vezes queremos ser favorecidos, mas queremos esquecer a justiça quando ela nos acusa. Isso está completamente distante do que vem a ser a justiça de Deus. Parece que a justiça própria ela está sempre acima da justiça comum, que é merecida por todos. Tá? Agora, o que é justiça na verdade? Tá? Em termos gerais, a justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que lhe é prometido, tá? E está em conformidade com aquilo que é justo, com aquilo que é certo, com aquilo que é correto. Isso é o conceito de justiça no geral. Mas e a justiça de Deus? E a justiça de Deus? A justiça de Deus, irmãos, é um atributo de Deus. É uma das suas características próprias. Ser justo é uma qualidade fundamental na natureza de Deus. A justiça de Deus ela é manifestada através de Jesus Cristo. E nós vamos entender isso. É expressa nas suas ações e no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus. Jesus manifestou a perfeição de Deus. Lembra? Mesmo sendo homem, ele não pecou. Mesmo sendo homem, ele não errou. Ele foi perfeito. E a Bíblia vai dizer para nós que a justiça de Deus, ela se revela através do Evangelho. O Evangelho, as boas novas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 17, vai dizer assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. As boas novas da mensagem de salvação anunciada ao longo de todas as Escrituras. A mensagem de salvação ela está de Gênesis a Apocalipse. E ela se cumpre exatamente na vida de Jesus, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tá? Encontramos na palavra de Deus o padrão para toda justiça que precisa ser cumprida por todas as pessoas. Encontramos aqui, no nosso manual, né, que é a palavra de Deus, no nosso manual de regra e fé. Entendeu, queridos? E a gente precisa estar atento a isso. Hoje não estamos falando simplesmente de justiça, mas estamos sim falando da justiça de Deus.
E eu gostaria de falar um pouco sobre justiça versus injustiça, né? Quando nós cometemos injustiça, quando nós, seres humanos, cometemos injustiça, o mais prejudicado, por incrível que pareça, não é quem foi injustiçado. É prejudicado também quem é injustiçado, mas sim o transgressor. Por quê? Porque aquele que transgride, sendo injusto, ele corrompe o seu relacionamento com Deus, que é justo. E isso é muito sério, meus irmãos. E isso é muito sério. A gente tem um exemplo na Bíblia, né, que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 4, dos versos 1 ao 16, que é aquela história dos dois irmãos, Caim e Abel. Nós sabemos que, movidos por um ciúme, Caim, ele mata o seu próprio irmão. Esse pecado, essa injustiça destruiu a vida de um inocente. Destruiu a vida do inocente, que foi exatamente Abel. Essa injustiça afastou Caim de Deus e de sua família. Trouxe maldição sobre sua vida, sobre a terra, sobre o seu trabalho. A sua vida foi totalmente consumida por rejeição, culpa e medo, por causa dessa injustiça que ele cometeu por livre e espontânea vontade. E aí a Bíblia vai dizer que Deus coloca um sinal em Caim. Então, quem o matasse seria vingado 7 vezes. Ou seja, eu quero chamar a tua atenção que a justiça de Deus, ela sempre vai estar junto com a misericórdia de Deus. Vai estar revestida da misericórdia de Deus. Porque Deus não mata Caim. Muito pelo contrário, Deus agora quer que a vida dele seja preservada. Olha a justiça de Deus aí. Quer que a vida dele seja preservada, para que ele possa agora usufruir, viver as consequências da sua injustiça. A misericórdia de Deus se dá ao fato exatamente de que ninguém podia matá-lo. Ninguém podia. Ou seja, ele iria viver para pagar o preço da sua injustiça. Mas houve misericórdia de Deus. Houve misericórdia de Deus. Então, eu quero chamar a tua atenção principalmente a esse fato. Quando nós somos injustos com o nosso próximo, quando praticamos injustiça, tá? Com certeza, quem é injustiçado leva o seu prejuízo, é prejudicado, sim, mas o maior prejudicado é aquele que foi injusto, aquele que foi transgressor da justiça, que foi injusto, porque esse também corrompe o seu relacionamento, embarga o seu relacionamento com Deus, que é justo. Tá? Eu gostaria também de estar falando um pouquinho sobre a justiça de Deus e a sua misericórdia, porque as duas caminham juntos. A justiça de Deus, ela caminha de mãos dadas com a sua misericórdia. A compaixão de Deus é a disposição graciosa que ele manifestou e se compadeceu da condição humana. O Senhor considera o estado miserável do homem e oferece perdão todas as vezes que esse homem pecador se arrepende de seus pecados, das suas injustiças, quando este pecador aceita o seu favor. Contudo, para satisfazer a justiça, o culpado, ou seja, o injusto, ele precisa ser punido. Toda vez que houver injustiça, vai haver punição. Toda vez. E aí Jesus Cristo agora assume o nosso lugar. Jesus agora sofre a punição pelas nossas injustiças, pelos nossos pecados. Lembra da cruz? Não era dele. Os pecados que estavam sobre a cruz eram meus e eram teus, eram nossos. E Jesus agora, pela fé, nos substitui e paga o preço
dessa injustiça. Jesus paga o preço dessa injustiça. Jesus cumpriu toda a justiça. Jesus foi perfeito. Ele não teve pecado. E mesmo assim, ele compra a nossa injustiça. Jesus foi justo, foi misericordioso em toda a sua vida, em todo o seu ministério terreno, sem nunca ter pecado. E através dele, Deus revelou sua vontade para conosco, para com os seres humanos. A vida de Jesus veio para fazer um divisor na história da humanidade. Essa é a grande verdade. Sendo ele o maior exemplo e a perfeita justiça que os homens almejavam. Graças a eles, todos podem hoje ter acesso à justiça de Deus, conhecendo-o através da Bíblia e através da vida de Jesus. Quando o homem crê nesse Jesus Cristo, ele é justificado pela fé. Ele é justificado. Jesus pagou o preço. Por isso que quando eu me rendo, por isso que quando eu reconheço que Ele é Senhor absoluto sobre os céus e a terra, que pagou o preço da santificação, que pagou o preço na cruz do Calvário, que pagou o preço, queridos, de sangue para nos comprar. E cada vez que eu reconheço isso, que eu sou lavado por esse sangue, entendo uma coisa, Ele está me justificando das minhas injustiças. Ou seja, Ele está religando o homem a Deus. Ele está religando o homem a Deus através do seu sangue vertido na cruz. Então, essa injustiça que nós praticamos, né, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas maldades, a Bíblia vai chamar, sabe de quê? Pecado. Em 1 João, capítulo 5, verso 17, vai dizer que toda, sem exceção, toda injustiça é pecado. O pecado, meus irmãos, ele é presente na humanidade. Nós somos de natureza pecaminosa. Tá? Nossa justiça falha. Ela deixa a cada um de nós completamente limitados. Olha o que está escrito. Abra, por favor, a sua Bíblia. Jeremias, capítulo de número 64. Jeremias, capítulo 64, verso de número 6. Vai dizer assim: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Ou seja, todos nós, todas as pessoas precisam de um recurso fora de si mesmo para se aproximar de Deus. E aí o que é esse recurso? Foi o sangue de Jesus, meus irmãos. Esse é o recurso que eu e você tem para nós nos aproximarmos, para nós nos religarmos a Deus. Porque se dependesse de cada um de nós, isso não iria acontecer. Mas Jesus pagou o preço. Jesus, ele foi perfeito em toda a sua trajetória. E ele pagou o preço que ele tinha que pagar para que eu e você fôssemos justificados das nossas injustiças. Como que hoje, justificados de todas as nossas injustiças, conhecendo a Jesus hoje, que é justo, nós vamos continuar com as nossas práticas de injustiça. Por isso que quando cometemos injustiça, rompemos o nosso relacionamento com Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus. E injustiça é pecado. Nós lemos aí, 1 João capítulo 5, verso 17. Separa o homem de Deus. E para resolver esse problema do pecado, precisamos ser punidos. Olha o que diz Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus se entregou para cumprir a exigência da sua perfeição. A justiça foi feita. Oh, glória! Né? A justiça foi feita, foi plenamente cumprida em Cristo, quando Ele morre e quando Ele ressuscita por nossos pecados.
a morte de Jesus, o preço da dívida, o preço da culpa da condenação foi paga. Jesus nos comprou com o seu precioso sangue. Então todos podem desfrutar do perdão de seus pecados. Esse mérito de Jesus nos dá essa condição. Jesus pagou o preço. Né? Sua justiça é considerada justificada e aceita por Deus. Então eu quero te convidar a confiar na justiça de Deus. Somos injustos por natureza, por sermos de natureza pecaminosa. Mas Jesus nos justificou na cruz. Jesus pagou o preço da justificação para nos tornarmos pessoas justas. Enquanto peregrinarmos nessa terra, você e eu, nós precisamos nos tornar pessoas justas para que Ele possa exercer a sua justiça em nós. Do contrário, não tem como você caminhar com Deus, dizer que é chamado pelo nome do Senhor, que é servo de Deus, que é filho de Deus, e exercer a injustiça. A injustiça é pecado, e o pecado afasta o homem de Deus. Amém? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Seja justo. Busque ser justo, ainda que isso te prejudique. Mas busque sempre ser justo, porque senão vamos viver uma vida de pecado e não é isso que o Senhor tem para nós. Cada vez que praticamos, lembrando, a injustiça, nós rompemos o nosso relacionamento com Deus. Precisamos nos arrepender, retomar as nossas vidas, mas uma vida de justiça. Irmãos, eu sempre digo e vou repetir, essa trajetória terrena é um estágio. É Deus nos ensinando. É Deus nos preparando para uma vida eterna ao lado dele. Que Deus possa abençoar a tua vida com esse estudo e você possa buscar ser justo em todas as suas atitudes para com o ser humano. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Deus, em nome de Jesus. Que cada vida, Senhor, que nesse momento gastou esse tempo na tua presença aqui, Senhor, estudando a tua palavra, possa, Senhor, aprender a ser justo na sua trajetória terrena. E possa, assim, estar, Deus, verdadeiramente testemunhando do teu evangelho. Possa estar propagando o teu evangelho, o Deus justo, Deus que pagou o preço para fazer do homem injusto um homem justo. Em nome de Jesus, Pai, que cada família, cada lar, cada pessoa seja selada por tua graça, seja selada pela tua misericórdia. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração no dia de hoje, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Amados, eu queria fazer uma pequena correção de uma citação bíblica que eu pedi para que abrisse a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 64, quando é Isaías, capítulo 64, verso de número 6. Tá ok? Muito obrigada, Deus abençoe.